A IA é como se fosse uma criança, de 5 a 7 anos, só que ela é uma criança, assim, super dotada. E você falando sobre essa questão da inteligência artificial, explicando aí todo o passo a passo do que é, né? A gente vê muito no mercado o pessoal ainda não compreendendo esse modelo, tá? Então, o pessoal acha que hoje o ChatGPT é só você fazer perguntas que ele vai te trazer respostas. E você acabou de dizer que não é só sobre isso. Simplifica até para o contador, assim, eu sempre falo que as pessoas, até eu mesmo, tem que entender isso como se fosse uma criança de 5 anos. Eu quero que você explique esse passo a passo, tá claro, mas para ficar mais claro ainda para o contador, como que a inteligência artificial vai impactar o dia a dia dele. Você já explicou aqui o nosso processo, como que a gente conseguiu. Primeiro fizemos internamente todo esse processo, depois virou a empresa. Como que a IA vai transformar o dia a dia dele, tá? E como que isso vai impactar lá na frente. Tanto em todos os quesitos, tanto em marketing, vendas, processos, rotina de processos, automação e assim por diante. Como se ele fosse uma criança de 5 anos. Eu sempre estou perguntando, quando eu vou perguntar alguma coisa para a IA, eu sempre falo, me explique isso como se fosse uma criança de 5 anos, para ficar bem claro para ele. Perfeito. Vamos lá. Esse exemplo da criança de 5 anos, eu vou até pegar essa mesma história, que é uma questão que até o Alex ele fala aqui bastante com a gente. O Alex, para quem não conhece, muito provavelmente você não conhece, porque você já conhece ele, mas o Alex ele é o nosso estrategista geral aqui do grupo de empresas da Holding. Uhum. E toda vez que ele vai falar sobre IA, ele usa esse exemplo, eu acho que é o exemplo que mais se enquadra para poder definir as IAs como a gente tem elas hoje. A IA é como se fosse uma criança, de 5 a 7 anos, só que ela é uma criança assim, super dotada. Sabe aqueles super gênios que tava passando lá no agora é Domingão com o Hulk? Que tinha aquelas crianças que vão lá e vai lá ficar respondendo as perguntas. Aí é tipo isso. Assim, ela é muito gênio, né? Ela consegue assimilar uma capacidade absurda de informação de uma maneira simultânea, só que ela é ingênua, que nem uma criança. Sim. Então, se você não passa para ela o que ela tem que fazer, ou ela vai inventar, ou ela não vai conseguir progredir. Basicamente isso. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, preciso fazer uma análise de DRE de uma determinada empresa, que é uma cliente minha. Se eu não explico, se eu não dou um mínimo contexto para ela, ela vai pegar o que ela tem de informação na internet. No caso do ChatGPT, ele tem atualizado até julho de 2023, se eu não me engano, ou agosto de 2023. E ela vai pegar o que ela tem informação da internet, do que já foi alimentado na base de dados delas, para poder trazer um retorno sobre esse DRE. Ou seja, vai ficar uma coisa mais genérica. Agora, se eu passo algumas informações explicando, esse cliente aqui atua no segmento tal, esse cliente atualmente ele está investindo para ter uma expansão em tal região, esse cliente aqui ele teve um aumento de gastos por conta disso, e passo essa base de dados desse DRE de uma maneira formatada, como se fosse um texto, aí entra um pouquinho mais técnico. Mas, basicamente, ele passa essas informações. Com base no contexto que você deu para essa criança superdotada, ela vai levar isso em consideração para poder trazer sua resposta. Ou seja, quando você tira essa ingenuidade do ChatGPT, né, da criança que vai fazer essa assimilação, ela consegue trazer respostas mais assertivas de acordo com aquilo que você tem esperado. Se você passa só a solicitação sem explicar muito bem o que ela vai fazer, se você não deixa claro, por exemplo, eu quero que você analise o DRE. Se você só passar o DRE, ela pode analisar, por uma questão, né, de, se eu receber essa informação, eu vou fazer uma análise. Ou ela só pode falar assim, não, ok, recebi, o que você quer que eu faça? Ou então ela pega algum dado determinado daquele DRE e presume que ela tem que te explicar alguma coisa sobre aquele dado. Então, é a mesma coisa como se você estivesse explicando para alguém que nunca teve contato com aquilo. Como que você iria apresentar? Como que você iria trazer de contexto? Que informações seria para complementar? O grande diferencial das IAs é que elas conseguem assimilar muita informação ao mesmo tempo para poder trazer sua resposta. Só que aí entra algumas técnicas que vão para a parte de engenharia de prompt, que aí a gente consegue ter melhores resultados.